Veio só para acrescentar no Sistema Único de Saúde, trazendo bem o foco da humanização, do acolhimento, buscando se aproximar da realidade dos usuários. Eu sou do tempo do INAMPS, que as pessoas eram atendidas mediante a carteira de comprovação de trabalho. Só quem trabalhava com carteira assinada era atendido nos postos. Os outros eram atendidos em hospitais, em caso de emergência. O hospital ele é um ambiente totalmente diferente, né? São pessoas já com doenças diagnosticadas, vão para tratamento. O ambiente é mais rígido, né? Já a vivência aqui no posto é muito diferente, porque tu tem um contato não só com a pessoa que tu tá trabalhando, tu tá atendendo ali, tu tem um contato com a família inteira dessa pessoa e tu tem a visão de vida dela. Porque como tu faz a visita domiciliar, tu consegue ver muitas vezes, te sensibilizar mais com a pessoa. Então, a diferença entre unidade básica de saúde tradicional e a unidade de saúde da família, eu vejo como diferença básica, assim, tirar o foco do problema agudo. Quando era o BS, né, eu acho que as pessoas eu acho que se tem muito olhar, assim, imediatista, é tudo imediato, tipo, bom, eu tô com uma dor, vou resolver, pronto, eu tenho que consultar, pronto. A pessoa chegava lá pra fazer um curativo, a gente não sabia quem era, não sabia onde morava, só fazia o curativo e deu, era muito focado no curativo e não no indivíduo no todo. Então a gente sabe que muitos problemas das pessoas hoje em dia não estão vinculados só à doença, mas questões que vão muito além disso. Bom, eu entendo a saúde da família como um cuidado integral, tá? Onde a gente olha o paciente como um todo, não só, no caso, na minha área, não só a boca, mas a gente olha o paciente como um todo. Então, onde a gente, na estratégia de saúde da família, a gente garante o acesso ao paciente, né, ao cuidado, né, garante, então, o vínculo desse paciente também, através do acolhimento, a gente garante o vínculo desse paciente na sua unidade de saúde. Aqui a gente quer fazer esse acolhimento amplo da pessoa, um acolhimento total dela, olhar para ela como um todo, né? Não marginalizá-la, não deixá-la de lado. Eu acho que o acesso com a saúde da família ele fica maior e o cuidado integral também do paciente fica maior porque o profissional que está acompanhando aquele paciente, não só o médico, mas os outros profissionais da equipe, ele está ciente do que tudo que está acontecendo com aquela pessoa que está vindo na unidade. Ele é dividido por gerências distritais. No campo da saúde, ele é dividido por gerências distritais e cada uma dessas gerências, ela fica responsável por determinado território. Então, a nossa unidade de saúde da família, junto com outras unidades de saúde da família, junto com outras UBSs, junto com outros serviços que compõem a rede, eles estão dentro de uma gerência. E essa gerência, ela responde à Secretaria Municipal de Saúde, que responde à Prefeitura do município. A odontologia, então, foi inserida na saúde da família através da Política Nacional de Saúde Bucal em 2003, que anteriormente ela era muito desorganizada, trabalhada mais só com escolares, sendo uma prática bem mutiladora, que gerou toda essa demanda que a gente tem também atualmente, né? E aí, quando ela foi inserida na saúde da família, as equipes de saúde bucal teve a proposta de estar reorganizando e qualificando a atenção odontológica gratuita para todos, né?
Então, assim, a saúde da família, na verdade, eu acho que é uma organização que existe, que é fundamental, né? A gente sabe que a gente é um dos poucos países que trabalha nessa lógica, inclusive o Brasil, no sentido de odontologia, ele também é um dos únicos países que trabalha com a saúde bucal inserida na estratégia de saúde da família. E isso é muito legal porque a gente tem uma lógica de trabalho em equipe, então, que é uma das lógicas da estratégia de saúde da família, é a gente poder trabalhar, como a gente trabalha não só com o indivíduo, mas também com as famílias e com a comunidade, ter esse contato com os outros profissionais da equipe, eu acho que é algo fundamental e primordial para que a gente consiga enfrentar os problemas de saúde que a população apresenta hoje. Pensando então na organização do processo de trabalho, a partir das políticas de saúde, do Sistema Único de Saúde, das diretrizes, da Política Nacional de Atenção Básica, das orientações que a gente recebe para nortear o trabalho de uma equipe de saúde da família. Um dos nortes assim desse processo de trabalho é a questão da territorialização, na verdade da definição do território do responsabilidade da equipe. Nós aqui na Estrada dos Alpes é uma equipe única, né? Que é composta basicamente, né, como diz a legislação, né, é um enfermeiro, um médico, 4 agentes de saúde, 2 técnicos de enfermagem, uma dentista, um auxiliar de odonto e um técnico de odonto. A equipe também, ela inclui nessa equipe um porteiro e uma higienizadora, além de residentes e alunos, residentes da saúde coletiva, residência multiprofissional em saúde coletiva e odontologia e graduandos de diversos cursos, né? Que também acabam compondo a equipe, não no sentido formal, assim, de obrigações, mas no sentido de que eles estão fazendo parte do processo. Então, acho que a estratégia de saúde da família ela é muito importante nesse sentido, por a gente conhecer o lugar que as pessoas vivem, por a gente estar próximo da comunidade, por a gente trabalhar com uma equipe, né, com outros profissionais onde a gente pode trocar, a gente pode discutir, né, e poder trabalhar junto. A questão de trabalhar com as famílias, então, quando a gente tem vínculo com esses pacientes, a gente consegue conhecer muitas vezes a família que ele vive e saber de que forma a família que está junto dele também pode ajudar no cuidado desse paciente. A questão dos agentes de saúde também, que eu já citei, acho que é algo fundamental para a gente poder também fazer um trabalho mais integrado, né? De vacinação, a gente faz cuidados com curativos, né? A gente faz outros atendimentos também à comunidade, no caso de urgência, emergência, a gente pode se locomover até lá, fazer o atendimento e orientar ou realmente chamar um serviço de ambulância. Então, em relação aos tratamentos que a odontologia oferta aqui na unidade de saúde, como atenção primária, a gente realiza extrações, a gente realiza limpeza de tártaro, restauração, tratamentos de urgência, né, de dor de dente, de trauma. A gente também faz atendimento de pacientes especiais, né, gestantes, crianças, enfim. Todos esses procedimentos básicos a gente consegue realizar aqui. E aquelas coisas que a gente não tem aqui de material, que a gente não realiza, então a gente encaminha para os centros de especialidades odontológicas. A gente ainda aqui no Alpes, a gente trabalha muito ainda com a questão individual, né? A gente tem poucas atividades a nível coletivo ainda, que está em processo de implantação. A gente está com um grupo de tabagismo, que a gente tem que aproveitar esses momentos que às vezes a gente vai trabalhar a questão do cigarro individual para trabalhar a questão como um todo da saúde da família. A gente está com o nosso grupo de convivência, né, que chegou a começar com a questão da horta, mas eu acho que a gente já está atingindo os objetivos aí. A gente tem a reunião do conselho local, que
apesar da gente ter participação de poucas pessoas, mas é uma comunicação da comunidade. Mas tem algumas ações específicas da saúde bucal que são feitas nas escolas, né? Nas escolas de ensino fundamental. Além dessa orientação, a gente faz, né, juntamente com a equipe, inserida na equipe, ali, a pesagem dos pacientes, das crianças, né? Além de calendário vacinal. Eu acho que o fundamental do trabalho em equipe são duas coisas. É a comunicação e a equipe está disposta, ou tanto no individual quanto no coletivo, está disposta a mudanças. Na saúde da família, se o profissional que está ali, tanto no individual quanto no coletivo, aquela equipe não está disposta a realizar mudanças no seu formato de trabalho, ela não vai conseguir fazer saúde da família. Porque, inclusive, as demandas que a comunidade traz para a sua equipe pode mudar ao longo do tempo. E eu acho que aqui uma coisa importante que a gente tem são as reuniões de equipes que a gente tem, isso está preconizado pelo Ministério, a gente poder conversar, sentar, ver, refletir sobre o nosso trabalho. Então aqui na unidade básica de saúde, então, é a porta de entrada então da rede para o serviço. E aqui na unidade de saúde a gente realiza procedimentos mais básicos, que não são básicos, que na verdade é o que precisa ser trabalhado para que não fique se gerando a demanda especializada. Mas para alguns serviços a gente é aberto para todo mundo, como vacina, como para retirar medicação. Então, um atendimento de urgência, né, também, claro. Mas quando tu tem essa questão que tá bem dentro da comunidade, o acesso dessa unidade vai ser realmente quem é daquela comunidade específica. A gente tinha um modelo tradicional que trabalhava com fichas, né? Acabou as fichas, não tem mais atendimento na unidade. E essa política de imunização e a política do acolhimento, a gente, ou seja, vai estar trabalhando num formato diferente. O que é esse formato? É uma pessoa, ou uma família, ou apresenta uma demanda, ou a agente de saúde detectou uma demanda na comunidade, vem ali na unidade e a gente vai ver o que é essa demanda que está trazendo, que urgência ou que prioridade ela tem naquela demanda, e a gente vai ajudar a pessoa ou a família ou aquele problema, se for um problema de maior que abrange a comunidade como um todo, como é que a gente vai resolver esse problema. Esse problema pode ser uma doença, esse problema pode ser um problema social. Que nessa unidade não existia agente de saúde, né? Como a gente não existia agente de saúde, então o nosso primeiro contato foi com o cadastro. O que é o cadastro? Nesse cadastro a gente vai ver quem são as pessoas do nosso território. Depois de feitos esses cadastros, a gente, as pessoas dentro da nossa unidade têm um prontuário. O que é um prontuário? É um número de localização das pessoas dentro da unidade de saúde, para ficar mais fácil da gente localizar essas pessoas. Então isso quem confecciona, quem dá ao paciente, no caso, é o agente comunitário de saúde. Dentro desse prontuário tem a vida da pessoa, a vida dessa pessoa, né? Se fez vacinas, o que acontece, quantas vezes vem a unidade. Aqui a unidade funciona como acolhimento, todos são atendidos, tanto odonto como clínico. Daí a pessoa chega, tem que ter cartão do SUS. A saúde bucal para urgências, né, ela é a porta aberta. Ela atende qualquer população que chegar aqui com dor, a gente vai atender. Mas para procedimentos odontológicos que possam ser agendados, ele é para a sua população cadastrada. Uma das questões assim, que incomoda um pouco a gente, né, é a questão do setor administrativo, vamos dizer assim.
a gente acaba, pelo menos aqui em Porto Alegre, né, aqui no Alpes, e eu sei que em outros postos também, outros colegas, a gente acaba tendo que fazer escalas de recepção, enfim, escalas de vamos dizer assim, eu não estou dizendo que não seja um serviço do agente, mas que se tivesse um agente administrativo, é um tempo a mais que o agente de saúde tem para desenvolver um grupo, né, para desenvolver uma atividade com a comunidade, que seja ela um grupo, seja ela uma roda de conversas. Muitas das coisas que nós não conseguimos fazer é em função dessa parte burocrática que a gente faz também, desde o arquivamento de ficha, tudo que inclui burocracia, a equipe toda tem que fazer aqui, não existe uma pessoa específica para essa parte burocrática, né? Isso demanda muito tempo nosso, que nós poderíamos estar fazendo uma atuação mais junto à comunidade e a gente não consegue. E enquanto enfermeira, assim, de uma equipe única, é bem complicado para a gente poder dar conta de todas as demandas que tem o serviço, que, na verdade, pelo fato de eu ter que assumir a coordenação do serviço, acumula muita atividade, assim, então fica bem difícil de poder dar conta das minhas atribuições como enfermeira do serviço, com as atribuições técnicas que me cabem, assim, e poder equilibrar com as questões de coordenação e administração do serviço. Tem todo um processo de, assim, planejamento das atividades que se espera, de incentivo da equipe, né, de proatividade em relação a tudo que a gente faz aqui dentro, e de poder enxergar todo mundo que tem dentro da equipe, todos os profissionais que fazem parte da equipe, assim, porque cada profissional tem, cada núcleo profissional tem sua particularidade e a gente tem que enxergar tudo isso e compor uma equipe que forme um campo, assim, que interaja e que se comunique para poder fazer um trabalho legal. E isso gera muita demanda. E aí é complicado poder dar conta disso tudo, assim. Nossa equipe também, por ser uma equipe de saúde da família e não trabalhar com especialista, a gente trabalha com profissionais que têm formação em saúde da família e comunidade. Mas, bom, uma unidade básica, ela não vai dar conta de todas as demandas que chegam até a gente. Então, para que a gente consiga dar continuidade no cuidado da pessoa, a gente também, quando a gente não consegue resolver o problema aqui dentro do nosso serviço, a gente vai precisar encaminhar esse usuário para a rede do município. Então a gente tem uma atenção secundária, uma atenção terciária, que consegue dar conta muitas vezes de coisas que a gente não consegue fazer na atenção primária. E além disso a gente tem outros dispositivos que estão na rede que também auxiliam muito em tratamento de alguns pacientes, né? E não só na rede que a gente sabe do papel, mas dispositivos também do território. Então acho que a gente também pode buscar isso, né? Por exemplo, dispositivos, eu digo, enfim, às vezes é uma igreja que o paciente frequenta, né? Às vezes é um centro comunitário, algo que traga atividades de lazer para esses pacientes, ou próprios lugares de lazer que esses pacientes podem ir. Então o usuário ele pode ser encaminhado para atenção secundária para consultar com um especialista, ou a gente também pode utilizar dos recursos que a gente tem na rede dentro do nosso distrito, que aí pode ser um CRAS, que é um serviço de referência de assistência social, pode ser o conselho tutelar,
pode ser o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que tem responsabilidade de prestar apoio e trabalhar em conjunto com a nossa equipe para discussões de casos, encaminhamentos em relação a usuários, a casos específicos ou o processo de trabalho da gente mesmo. Dentro dessa rede também existe um pronto atendimento que também serve de retaguarda para quando necessário. Quando o paciente necessita de um encaminhamento para uma atenção especializada, então esse encaminhamento é feito através do sistema de referência e contra-referência, que é preenchido um formulário, e essa consulta então é solicitada através do sistema que é o CISREG, que é tudo feito online, né, pelos membros da equipe aqui. E aí, quando essa consulta é autorizada, então é ligado para o paciente, ele vem buscar essa autorização e vai até o local onde é esse centro de especialidade. Na odontologia ainda existe a contra-referência, acho que é uma das únicas especialidades que, por ser, no caso os pacientes são encaminhados para o CEL, que são mais próximos aqui mesmo, né? A parte odontológica ainda vem, quando a gente encaminha a referência, vem a contra-referência, mas nas demais especialidades isso é raríssimo acontecer, né? Essa comunicação não existe, a gente encaminha o paciente e a gente não sabe, só fica sabendo através do próprio paciente qual é o destino que ele tomou, né? A comunicação ainda é um problema, né? Com a atenção primária, secundária ainda é complicada a comunicação, né? A transferência é feita, mas quando o paciente está lá, nós não temos, se ele não vem até aqui, nós não temos como saber como está o andamento dele, né? O tratamento dele e a evolução da doença. Teve uma melhora, teve uma piora, a gente não tem. Só se o usuário acaba voltando para cá e nos dizendo. Eu acho que a questão da rede para atendimento de problemas biológicos ou doenças específicas já está um pouco mais fortalecida, mas a questão da saúde mental e a questão da parte social, inclusive pelo déficit de formação da gente mesmo como profissional, ainda está um pouco enfraquecido aqui em Porto Alegre. A gente tem uns caminhos ainda para a gente poder fazer discussões de caso, para poder a gente fazer encaminhamentos, assim, fazer abordagens, inclusive que geralmente as questões sociais e a questão de saúde mental são mais complicadas de resolver. E daí a questão social a gente já vai abordar muitas coisas, a gente já aborda a questão do racismo, da questão da violência à mulher, daí a gente, entre outras esferas, que a gente mesmo, como equipe, a gente tem dificuldade de trabalhar internamente quanto de fazer essa discussão em rede. Que a rede também, ela é falha às vezes, né? Falha, mas a gente é a rede. Então, quem faz essa rede funcionar somos nós. E se a gente vai tensionando, ela vai funcionando. É um desafio muito grande, muito grande dentro da estratégia de família, a questão do trabalho do agente de saúde, né? O agente de saúde ele é extremamente fundamental dentro do saúde da família, porque ele é o profissional que ele vai até o paciente, até o usuário, e traz as suas queixas do usuário, ou traz o usuário, quando o usuário pode, ao posto, né? Ele quebra esse gelo de estrutura do posto, vamos dizer assim. O posto começa a caminhar, ele vai até as pessoas, e a gente tem uma comunicação bem boa com o restante da equipe, né? A gente traz as questões para o restante da equipe e, em grande parte, a gente consegue solucionar ou encaminhar esse paciente, né? E é importante, assim, quando você vê a equipe multidisciplinar, né? É o médico, a enfermeira, a dentista, enfim.
o pessoal da enfermagem, o agente de saúde, a gente discutindo a questão de um paciente, né? O acesso dele, enfim, as demandas dele. Isso é um olhar a mais que a gente consegue trazer, e a gente consegue trazer um olhar mais específico ainda como agente de saúde, porque a gente mora no território, a gente vive aqui. Então a gente sabe as dificuldades que é viver nesse local, a gente sabe as dificuldades que se tinha de acesso, e a gente sabe que ainda terão muitas dificuldades de acesso, e a gente está aqui para promover, quebrar essa barreira de acesso, né? Que as pessoas se sintam acolhidas. E um dos nortes, assim, desse processo de trabalho é a questão da territorialização, na verdade, da definição do território responsabilidade da equipe. Então, esse processo, ele é responsável, a partir desse processo de territorialização, de conhecimento do território, ele vai definir toda a organização das ações que a equipe deveria se planejar. Porque a partir do processo de territorialização, que é conhecer a parte geográfica do território, seus limites, e fazer o cadastro dos moradores, das famílias, a equipe vai obter os dados sobre saúde e doença dessa população que vão subsidiar, ou que deveriam subsidiar a organização do processo de trabalho para poder dar conta dos cuidados dessa população. Porque existem várias camadas, né? Tem pessoas que são muito humildes, tem outras que têm uma situação melhor, né? E outras são mais abastadas, né? Mas todas elas frequentam o posto, né? E tu tem que ter um olhar diferenciado, justamente por isso. Nesse território que eu tenho notado, as pessoas, elas têm moradores bem antigos, tá? Tem a movimentação como qualquer outro bairro, né, de mudanças, pessoas chegando, pessoas saindo, mas aqui ainda impera uma boa parte da mesma população. Isso é bom porque a maioria se conhece, às vezes tu dá tem que dar algum recado, eles mesmos já se comunicam entre si, né? E a vantagem com isso acaba melhorando o atendimento, né? E a gente sempre comenta e combina com o paciente ali quando está fazendo o cadastro, pegando informações mais suas, de que essas informações elas só têm um destino, que a informação é para o posto de saúde e para a Secretaria de Saúde, né? E para além de nutrir o sistema, ela nutria a questão do acolhimento da pessoa aqui dentro. A gente dividiu o território para cima do posto e abaixo do posto. São 4 agentes. Então a parte de cima do posto fica comigo e com uma outra colega, e a parte de baixo fica com as outras 2 colegas. Mas isso não impede que a gente saiba também de alguns casos e visite, junto com as colegas, pacientes que estão abaixo, que estão fora do nosso território. Nós somos em 4 agentes e cada agente tem em torno de 750 pessoas que nós somos referências. Então, cada agente é responsável por aquelas famílias, né? Sim, ver se os pacientes estão tomando medicação, estão seguindo tratamento, se as gestantes estão fazendo pré-natal, acompanhando, tendo os cuidados que tem que ter, os hipertensos, diabéticos, as crianças em todo o setor de saúde, né? Acompanhar eles para ver se fazer eles participarem, né? Eles seguirem o tratamento e dar informações também, fazer simples informações como o da dengue. Então a gente sabe que muitos problemas das pessoas hoje em dia não estão vinculados só à doença, mas questões que vão muito além disso. Então a saúde da família, enfim, ela procura trabalhar no território dessas pessoas para a gente poder conhecer onde essas pessoas vivem. Então a gente vai lá e aí às vezes a gente dá um tratamento, mas tu vai lá, tu visita, tu vê que essa pessoa mora num lugar, né, com lixo a céu aberto, essa pessoa não tem saneamento, não tem condições de moradia, e aí então o teu planejamento de saúde para essa pessoa vai partir de uma outra coisa. E o agente de saúde, a gente tem visto que ele tem ganhado assim, espaço cada vez mais dentro da equipe como um todo. A gente se respeita, existe um respeito entre a opinião do agente e a opinião dos demais, e a partir daí a gente consegue encaminhar
soluções, enfim, e fazer encaminhamentos para determinadas famílias. E isso é fantástico, assim, porque a gente traz um olhar, como é que eu vou dizer para você? Não chega a ser um olhar não técnico, mas um olhar social, eu diria, maior. A gente de saúde traz esse olhar mais social para as questões como um todo. Você olha para a pessoa e você vê além dela, você vê o entorno, vê o contexto. Que a saúde da família ela vem, né, não só para tratar a doença, mas para resolver a causa do problema, desenvolver ações de prevenção, de promoção de saúde. Isso para a população no início eles não entendiam. A forma como as pessoas lidavam antes com a saúde da boca, ela era muito separada do indivíduo. E antes a gente vinha muito numa lógica de que as pessoas não teriam que ter um tratamento para manter os dentes em boca. Então a pessoa ia ao dentista, era extração, e tinha uma perda dentária, um índice de perda dentária muito grande. Então, aos poucos, quando as pessoas foram vendo a importância que isso tinha na vida dos indivíduos, a gente foi vendo que a lógica era outra, né? Que na verdade a prevenção e a promoção de saúde ela é muito mais importante, muitas vezes, do que propriamente tu focar no tratamento e no fim acabar tendo que extrair os dentes das pessoas. E a gente vê no Brasil que esse índice de perda dentária ele é extremamente alto, né? Principalmente ainda em idosos, e justamente por nunca ter a saúde bucal nunca ter tido um foco. E aí a gente vê no dia a dia nos atendimentos o quanto isso interfere na saúde de uma pessoa. Isso interfere na autoestima da pessoa, às vezes para a pessoa conseguir um emprego, um trabalho. Quando tu tem os dentes em boca, tu sorri, tu te comunica. A boca, enfim, ela é um canal de expressão, né? Quando a gente trabalha na estratégia de saúde da família, a gente vai se deparar com uma série de questões biopsicossociais, né? A gente sabe que muitas vezes o paciente ele vai sentar na cadeira, normalmente eu começo conversando com ele e às vezes eles trazem questões que vão muito além da boca. Evidência bacana que a gente conhece os nossos pacientes, né? Então, acho que isso é o legal da saúde da família, é que tu conhece, tu tem a oportunidade de vincular com todo mundo, de conhecer desde o bebezinho até o idoso que mora na residência e criar esse vínculo, né? De uma forma ou de outra a gente consegue fazer com que ele também assuma essa responsabilidade de cuidar da sua saúde. Como a gente se insere na saúde da família e acaba sendo sempre os mesmos moradores, a gente tem um vínculo com eles, né? Às vezes a gente já é reconhecido pelo nome, né? Não como um profissional, né? Como o enfermeiro. Né? Eles dizem, ô Guilherme, posso falar contigo? Às vezes são problemas pessoais deles que eles querem relatar para nós. Então, nessa parte social, a gente acaba acolhendo eles de uma forma geral, não só a parte de doença física, né? Eu percebo isso como uma visão mais ampla, assim, do cuidado de saúde, pelo fato de a gente vincular com as pessoas, ter um conhecimento maior do território, e as pessoas confiarem o seu cuidado em outros membros da equipe que não seja só o profissional médico. Eu acho que aí está um dos principais diferenciais da saúde da família também, porque
saúde não é só doença. A gente passa a olhar o indivíduo como um todo, né? Tu não olha só para a questão da doença, tu olha para a questão principalmente da prevenção e do acesso. E diria das questões sociais também. Eu acho que o Saúde da Família, ao menos aqui na Estrada dos Alpes, ele tem funcionado dessa forma, assim, a gente poder olhar os nossos usuários, nossos pacientes, de uma forma social também. E isso agrega, vamos dizer assim, agrega valor à equipe e agrega também no convívio, no vínculo com o paciente, né? Porque ele deixa de ser só o meu paciente que está doente na minha frente e ele passa a ser um ser humano que tem problemas, enfim, econômicos, financeiros, sociais, pessoais. Tem uma coisa para ser um profissional da saúde da família que é uma coisa chamada que é visão holística, que é que tu tem que estar, tu tem tuas crenças e tudo como pessoa, mas quando tu começa a trabalhar na saúde da família, tu tem que, não vou dizer que tu vai tirar tuas crenças, mas tu tem que ter um olhar ampliado para o que é que as pessoas que estão buscando a unidade ou o que a comunidade traz para ti. Aqui na nossa região, aqui em Porto Alegre, a gente tem muita pessoal que tem religião espírita também. Tem a questão que o pessoal fala que é o do batuque, né? Que é o candomblé também. Eu não tenho um conhecimento tão profundo, mas a gente tem que saber que essas diferenças culturais existem para poder tá conversando, fazendo um projeto terapêutico com o paciente, entrando de acordo com o paciente que é... A gente tem um território específico dentro do território que abrange a estratégia de saúde da família, que é a comunidade quilombola. E pensar a forma como essa comunidade lida com a sua saúde, enfim, com seus problemas sociais, econômicos e de saúde mesmo, é chegar lá e muito mais ouvir do que falar. Porque se você vai já impondo as coisas, você não consegue um cuidado. A gente tem na secretaria, a gente tem uma área que trata a saúde da população negra. A gente tem uma política que fala sobre saúde da população negra. E quando a gente começa a trazer essa política para a nossa realidade e a pensar o ser humano também pensando na questão da raça, da cor, a gente tem um avanço muito grande no nosso olhar de cuidado com essas pessoas. Porque falar de comunidade quilombola não tem como tu não falar de racismo, de preconceitos. E de desconstruir isso é o essencial para a gente poder lidar com saúde, com essa população, para poder chegar até ela, acessar ela e ela acessar a gente. Colegas e pro pessoal que o posto caminha, né? O posto vai até a pessoa, a gente vai até a sua residência e vê em que situação que essa pessoa está vivendo. A gente olha para ela no sentido geral, além do contexto de doença, de saúde, quer dizer, o sentido de saúde ampliado, que é o sentido correto da saúde, né? Que é olhar para o todo. E com isso tu consegue ter uma sensibilização, uma sensibilidade maior em relação ao que aquela pessoa está passando naquele momento, né? Qual é a dificuldade que ela tem de acessar o serviço e o quanto é importante a tua ida até lá.
A VD, ela começa desde o momento que tu sai do posto, a dificuldade que tu tem a chegar na casa da pessoa, muitas vezes. Aqui é uma constante, né? Porque já que é um lugar de difícil acesso, aqui é um morro, então é bem difícil, assim. E no caminhando até a casa da pessoa, tu vai vendo, assim, tu imagina a pessoa vindo, assim, um dia de chuva, descendo o barranco abaixo, com uma criança no colo, né? Porque quando tu sai daqui, tu tá rompendo essa questão que ela é cultural, de que o serviço tá aqui, tu quer ser atendido, tu vai até lá. Não, o serviço ele tá lá, mas ele não impede que aconteçam ações na rua, que aconteçam ações na escola, que aconteçam ações na comunidade quilombola especificamente, né? Que é uma comunidade que lida com as suas questões de saúde de forma diferente. O agente comunitário, ele também, como eu disse antes, né, a gente trabalha com prevenção. Então, a gente faz... não são só as famílias, a gente também trabalha com a comunidade. Nos aspectos, digamos, de maior... que a gente vê que a comunidade tem necessidade, né? No caso, com o lixo urbano, doenças, né? De caso, epidemias, coisas assim, a gente costuma trabalhar também com as pessoas, com as famílias. E essa questão da agente comunitária é uma maneira de trazer o paciente até o posto, uma maneira de ajudar eles a um simples oi, qualquer palavra, um carinho para eles. E o Saúde da Família, ele me encanta muito por isso, já falei e vou falar de novo. Ele me encanta muito por isso, que é a questão de tu sair da barreira, da estrutura que é a estrutura convencional, né? O paciente vem até o médico, vem até o enfermeiro, vem até o serviço. E aí, daqui a pouco, a gente rompe isso e esses profissionais começam a circular no território e vão até os pacientes. Em relação aos agentes de saúde também, porque a gente, como dentistas de saúde da família e equipe de saúde bucal, enfim, técnicos e auxiliares de saúde bucal, a gente também tem obrigação de conhecer esse território. Então, a gente sai com os agentes de saúde para conhecer, também visitar as pessoas. Aqueles pacientes que são acamados e que precisam de cuidado de saúde bucal, a gente também vai na casa desses pacientes, né? Por mais que eu more no território e tenha uma questão de relação de amizade, às vezes de afeto, de parentesco com algumas famílias que eu atendo, quando eu entro na casa deles e eu estou das 8 às 5 horas e estou vestindo o meu coletezinho de agente, eu sou agente de saúde, eu estou ali representando o posto de saúde para aquela pessoa, né? Sou uma representatividade do posto na casa dela. Então ela me acolhe porque eu sou a Karina, que ela me conhece desde pequenininha, que eu tenho casos de pacientes que me conhecem desde pequena, mas ela também me acolhe porque ela sabe que eu trabalho no posto de saúde, ela sabe que eu trabalho nesse espaço. E o quanto a conversa, enfim, o atendimento, o cadastro, a orientação que eu der para ela, vai ter um reflexo depois aqui dentro e um reflexo para ela. Sempre foi vista separada do resto da equipe, assim. E é um trabalho que hoje em dia, principalmente aqui na nossa unidade, que é onde eu conheço mais a realidade, a gente vê que essa divisão ela tá cada vez menor, assim. Então, eles realizam o acolhimento da pessoa que chega, não importa se é saúde bucal ou se não é. Claro que a odonto ela vai fazer uma avaliação mais minuciosa, por ter mais domínio, mas todos os profissionais que estão no acolhimento acabam acolhendo esse paciente independente da demanda dele. Em relação aos outros profissionais, enfermeiros e médicos também, a gente já sente que tem uma integração maior, porque muitas vezes eles vêm nos procurar no consultório
por alguma questão de lesão de boca, ou por orientação com gestantes, ou orientação para bebês, né, crianças recém-nascidas. Então a gente vê que a circulação desse conhecimento ele tá maior. Então a gente tem trabalhado com isso aqui. Então a pessoa vem, ela sempre vai ser escutada, porque que ela está buscando a unidade, vai ver se ela já tem cadastro, você tem que atualizar o cadastro, se ela já tem um registro, se ela já tem outros atendimentos na unidade, se ela já faz acompanhamento para uma doença específica. E ela vai ser avaliada e de acordo com essa avaliação, a gente tem uma decisão que às vezes a gente faz a decisão em equipe e às vezes já tem digamos, um protocolo de como vai ser, mas quando tem uma dúvida a gente discute em equipe para ver como é que vai ser resolvida essa demanda que está trazendo. Eu não acredito que exista uma consulta, um cadastro, ou algum lugar que você vá e que você não seja afetado quando você está ali fazendo o atendimento com essa pessoa. Você acaba pegando um pouco vamos dizer assim, um pouco da questão que essa pessoa está vivenciando no momento e traz para você. E inclusive às vezes a gente é afetado de tal forma assim que não consegue deixar na rua, não consegue deixar no posto, vai para casa. E quando vai para casa, a situação, a gente sofre. A gente é uma equipe, né? Um precisa estar em sintonia com o outro, precisa ajudar o outro, porque é um trabalho de continuidade. Para a questão profissional entra a questão de que às vezes os meus conceitos, os meus preconceitos, as minhas visões vão me fazer enxergar uma situação de uma forma que ela não é. Ou de uma forma que vai dificultar eu trabalhar com ela. Então, quando a gente compartilha isso, a gente consegue pensar em outras alternativas. Para se ter um sucesso dentro de uma equipe, eu acho que é muito importante assim, a gente ter profissionais que acreditem no que está fazendo e que isso possa incentivar a equipe também a acreditar e respeitar o que a gente está fazendo. E é nesse momento que se percebe o quanto o trabalho em equipe é importante. Porque quando você motiva toda a equipe a fazer, ou quando a equipe está toda motivada a fazer, ou a equipe, além de sentir o dever de fazer, tem o prazer de fazer, as coisas acontecem mais facilmente. Hoje a gente tem, né, o Conselho Local de Saúde, que também acho que não existia nessa unidade. A gente está caminhando devagarinho, né, construindo esse modelo também, né, e esclarecendo para a população que é a forma deles buscarem o seu modelo ideal de saúde. É o espaço em que eles podem trazer suas dúvidas, suas angústias, suas queixas, suas sugestões, para se melhorar o acesso, enfim, ao atendimento para a população de uma forma geral. Inclusive, acho que o conselho local aqui da unidade vem trabalhando na lógica da gente desconstruir algo que por muito tempo estava dado e que agora, enfim, é uma lógica nova e que realmente é difícil, acho que para os profissionais e para as pessoas daqui que por muitos anos tiveram uma lógica de atendimento por ficha, enfim, e que agora isso tem mudado. Então a gente sofre um pouco de resistência por parte deles, principalmente quando a gente veio a trabalhar com a questão do acolhimento, assim. Então acho que foi um processo difícil que a unidade passou, mas eu acho que está sendo algo legal e importante não só para eles, como para nós profissionais, para poder conhecer melhor esses pacientes, né? A gente fala também da questão de por que o usuário não vem ao Conselho Local de Saúde, né? Tem a questão que é muito, vamos dizer assim, a política, né? Porque assim, a gente sabe que o SUS, Sistema Único de Saúde,
ele tem regras lá, ele tem, vamos dizer assim, ele tem coisas previstas, né, que são para todos e que nem todos sabem que tem. Então, eu acho que um desafio grande é a gente fazer com que essas pessoas se apropriem do sistema. Se apropriem do sistema, se apropriar do sistema, entender que o sistema ele é bom porque ele te dá oportunidades de acesso à saúde, que em outros países, tipo, a gente sabe que não existe. Mas ele também te dá responsabilidades, né? E à medida que eu só venho só acessar e vou acessando e não sou contextualizado disso, né? Ou não me dou conta disso, eu não participo dessas ações, desses movimentos. E uma das dificuldades que eu vejo assim do pessoal de poder estar participando tanto de reunião de associação quanto reunião de... Aí eu falo reunião de associação no Quilombo, reunião de associação geral e reunião aqui do conselho local. E até os próprios grupos que a unidade se propõe a criar. É a questão do ser urbano também, né? Porque assim, a gente está numa área urbana, as pessoas precisam trabalhar, os grupos e as reuniões acontecem em horários que as pessoas estão em seus serviços muitas vezes. E a gente tem essa questão também de, muitas vezes, deixar só aqui o conselho local. Acho que um desafio bem grande para a equipe é começar a construir reuniões do conselho local pela comunidade. Eleuakaja, walato milioni osile borakaja. Eleuakaja, walato milioni osile borakaja. Otomi bosi onyo bekazuzi mameto malua. Otomi bosi onyo bekazuzi mameto malua. Eleuakaja, walato milioni osile borakaja. Eleuakaja, walato milioni osile borakaja. Eleuakaja, walato milioni osile borakaja. Otomi bosi onyo bekazuzi mameto malua. Se a gente acredita num sistema único de saúde universal, né, e que preste atenção de qualidade, eu acho que a gente tem que pensar nos profissionais que a gente está formando, de que forma a gente está formando as pessoas para trabalhar nesse sistema, ou de que forma a gente está induzindo as pessoas a terem um interesse de trabalhar no sistema único de saúde e prestar atenção de qualidade para as pessoas que precisam, assim. A gente, especificamente na nossa unidade de saúde, a gente recebe residentes, né, residente de saúde coletiva, estamos recebendo residente de saúde bucal, com ênfase em saúde da família, né, com foco em saúde da família, além dos estudantes de graduação de enfermagem, odontologia e medicina. A gente fala muito nas questões básicas de acolhimento, longitudinalidade, coordenação do cuidado, mas acho que as pessoas que estão aqui, na verdade, estão trabalhando para isso, elas precisam ter uma sensibilização para esse tipo de trabalho. Eu acredito que o fato de a nossa unidade ter profissionais que já tenham uma formação em saúde da família, que acreditam nesse processo de qualificação do sistema, de qualificação no sentido de prestar cada vez mais atenção de qualidade, com respeito, com um olhar para a pessoa, assim, não só para a doença. Eu acho que essa experiência de trabalhar o campo da saúde, não só o núcleo, é bem desafiador, porque na graduação a gente fica muito focado no nosso núcleo. A minha formação, então, eu sou enfermeira, como eu falei, ela é uma formação de núcleo, assim, muito vinculada a práticas que a enfermagem tem enquanto competência profissional, né? E a formação, ela foca muito nessas questões do âmbito do que é para a enfermagem fazer, em quais contextos que é possível a enfermagem, né, se debruçar enquanto uma profissão. E isso, ela é muito encaixotada, digamos assim, num formato único, sabe? Eu, como veterinário, me senti, num primeiro momento,
um tanto restrito, né? Se eu fosse pensar a partir do que a minha grade curricular traz em relação ao SUS ou ao próprio conceito e construção de saúde coletiva, né? Então a residência veio muito a trabalhar nesse sentido, o que são esses conceitos de saúde, né? O que é o próprio Sistema Único de Saúde dentro de uma sociedade. Pensar a saúde enquanto a ausência de algo de declínio biológico, assim, é muito limitante, porque te traz uma perspectiva de um componente que inclui outras variáveis, né? Um componente humano que fala de relação, fala da sociabilidade. A possibilidade de se estar em contato com as pessoas e estar ouvindo o que elas têm para dizer e para trazer, né? Podendo reconhecer elas como sujeitos e não só como indivíduos ali buscando alguma prescrição. Isso fez com que eu pudesse tirar um pouco ou me deslocar um pouco do conhecimento teórico que eu trago da minha graduação e poder estar aprendendo um pouco mais na relação com as pessoas. Visto que tem uma comunidade quilombola nesse lugar, assim, o quanto de história se passou e que implica uma forma que essas pessoas enxergam a instituição de saúde, além da cultura deles, que também tem uma outra relação com o que se entende por saúde. Nessa perspectiva de estar levando em consideração o território também, a gente consegue aprender que não só a instituição saúde, né, não é só essa rede de instituição da saúde que pode estar promovendo saúde, né, e sim também poder incluir próprios dispositivos e atributos que o território tem. Então a gente também pode ter a experiência de estar ouvindo, né, as pessoas moradoras do Quilombo e entendendo um pouco mais de como que se deu a construção da história daquele bairro, de como as pessoas foram chegando naquele território. E por ser também um quilombo, né, se ter uma atenção à saúde da população negra nesse sentido também. E isso só é possível se a gente se propõe e está disposto a sentar do lado da pessoa e escutar ela. E muito mais do que estar indo prescrever alguma coisa, está podendo aprender, né, com essa comunidade, com esse conhecimento que também se produz das relações entre as pessoas e essa comunidade. Assim. Nós, durante a residência, a gente propôs, vendo que essa era uma perspectiva da comunidade também, e algo que eles já vinham fazendo, usar numa horta comunitária como uma perspectiva de aproximar essa população do serviço, ao mesmo tempo ofertar uma outra forma de diálogo com essa população, ou seja, bom, vamos fazer uma horta no sentido, o que você conhece sobre isso, que a gente pode estar agregando aqui, o que eu sei sobre isso, que eu posso estar contribuindo também, como que a partir do momento que a gente consegue cultivar essas coisas, como é que a gente faz essa combinação de quem que vai usar, para que vai ser utilizado, para que serve esse chá, para que serve essa planta. Então, só uma construção de uma outra relação da própria instituição saúde com a comunidade. Isso é enriquecedor para a unidade, para o profissional e para o usuário. Porque tu transformar de repente essa itinerância em uma metodologia de ensino e de aprendizagem, seja com jovens, com crianças, com adultos e com idosos, isso vai trazer um diferencial para o conjunto todo. Como residente, a minha experiência aqui na unidade de saúde é muito rica, porque a gente consegue ter uma interação entre os vários núcleos do campo da saúde, vários profissionais, tá envolvido em várias atividades além do atendimento clínico.
E algumas das atividades que eu me envolvi aqui na unidade de saúde foi participar de visitas domiciliares com as agentes comunitárias. E uma das visitas que eu fiz, que foi uma das pacientes que eu mais me vinculei, foi a dona Claudete, que é uma paciente que é acamada há mais ou menos 20 anos. E quando eu fui nessa visita, assim, eu fiquei bem comovida, assim, como que uma pessoa nas condições que ela se encontrava, assim, podia ainda me ensinar muita coisa, assim. E aí eu me identifiquei com ela e me vinculei. E as demandas dela eram muito mais do que uma demanda de verificar a pressão, de verificar a temperatura, de ver qual a medicação que utiliza e como utiliza. Mas uma demanda no sentido de o que é possível mexer nesse entorno que promovesse cuidado, que promovesse uma melhor dignidade de vida para ela. Assim. E aí vem a outra residente, que é a Leidna, a residente de saúde bucal, numa proposta em reunião da equipe, que a gente fizesse um plano terapêutico singular, ou seja, como que a gente poderia estar identificando essas demandas, né? E essas demandas são identificadas junto com a paciente, porque não tem como a gente pensar cuidado sem incluir esse sujeito nisso que a gente chama de oferta de cuidado. Algumas das propostas do projeto terapêutico singular foi tentar trabalhar um pouco com a família essa questão do cuidado, procurar melhorar um pouquinho as condições do ambiente que ela passa a vida inteira dela. E aí, que isso a gente já conseguiu trabalhar, a gente conseguiu doação de tinta, pintou a casa dela. Pode falar assim um pouco como é que é a tua relação com o posto de saúde, assim? Olha, minha relação com o posto de saúde é ótima. É boa porque todos me tratam, sempre me trataram muito bem, tanto as outras que eram antes como agora, vocês, não tenho queixa de ninguém. Assim, quando eu preciso de alguma coisa, que eu mando ali, que eu peço, estão sempre à disposição. A doutora até minha casa pintou pra mim, coisas que não é nem, né, não era nem obrigação dela, tudo. Eu acho que pra me animar um pouco mais, né, doutora? Como é que é essa relação que agora tu falou de Simone? A Simone é agente comunitária de saúde, né? Ela vem até a sua residência e às vezes quando tu precisa, ela também leva essa tua necessidade de leva lá o posto. Como é que funciona? A Simone é uma rica pessoa. A Simone, assim, ela cativou bastante, então ela senta assim, ela pega na mão da gente, daí a gente não tem como não, né? Daí qualquer coisa que eu preciso, assim, eu tenho o telefone dela, dou uma ligadinha. Como é que foi que a senhora conseguiu esse atendimento ao serviço especializado? Foi o serviço foi as gurias do posto. Vocês que conseguiram. As enfermeiras do posto e o doutor. Fizeram encaminhamento? Ligaram pra lá, a Simone foi até atrás lá, ela chegou a ir lá no hospital lá. Eu vou fazer uma pergunta bem ampla agora, assim. O que é saúde pra ti? Saúde pra mim, olha, tipo assim, a pessoa vai dizer, ela é doente, meu corpo é doente, mas a minha alma, eu acho que é sã. Então, pra mim, a saúde quer dizer assim, saúde material ou espiritual? Porque, pra mim, meu corpo é doente, mas a minha alma é sadia. Então, eu tô entre esse meio termo. Então, eu procuro a saúde, pra mim, até assim, estar alegre, conversando, brincando, estando com a minha neta no colo, podendo ainda segurar ela um pouquinho no colo. Fazer alguma coisa pelos outros. E eu acho que saúde é isso. Tentar ajudar as pessoas como puder. Eu tento fazer tudo que eu posso, uma palavra. Né? Qualquer coisa que eu tiver, que eu puder repartir com alguém, tudo que eu tiver, que eu puder repartir com alguém, tudo que eu tenho para repartir. Tudo de bom, porque de ruim eu quero que Deus tire de mim. Né? E não quero repartir com ninguém. Saúde para mim é isso. E é ver vocês aí, né? E ver todas as outras pessoas que vêm aqui, me cuidam, que de vez em quando passam, me dão um oi, e vem ele, passa, me dá um tchau. É muito importante para mim isso. É muito importante. Um sorriso para mim, tu não tem noção do que é. Uma palavra, um sorriso para mim é muito importante. Para mim, eu prezo muito. Mais que um presente material para mim, uma palavra, um carinho,
Para mim é muito importante. Obrigada a todos que estão me assistindo. Desculpa alguma coisa. E continuam me cuidando, porque eu continuo precisando de vocês. E vou continuar precisando enquanto eu viver. Tá bom? Eu gosto muito de vocês. Esse planejamento de cuidado com a dona Claudete, assim, ela é um exemplo bem característico de um dos rompimentos que a saúde da família se propõe, assim, que é sair enquanto espaço institucional, né, o serviço de saúde, e ir até onde as pessoas residem, como se dão as suas vidas e tal. Porque o fato dela não conseguir chegar até o posto necessitava muito mais que o posto estivesse mais presente no contexto da vida dela e nessa singularidade que é estar numa única posição, que é ficar restrita ao leito, que é interagir apenas com a sua família. Então a saúde da família ia no sentido, a agente comunitária fazia visitas periódicas, a enfermeira, quando necessário, também ia fazer ações de necessidade da dona Claudete, assim. E nisso se constituiu uma rede de pensar, inclusive, como que ela pudesse ter acesso a outras questões, e aí inclui uma questão especialista, assim, sobre o problema dela, que é um problema genético, e ela conseguiu ter acesso a é um tratamento experimental, assim, no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre. E isso muito por uma rede que foi tecida pela agente comunitária com ela e com o médico da unidade, assim, sabe? Giba, gigante negão. Giba bate
Giba, giba, gigante negão. Calunga, que samba e banza, saravadum, saramim, saradu, espia só monego, mazumbi, bendito Senhor. Calunga, que samba e banza, saravadum, saramim, saradu, espia só monego, mazumbi, bendito Senhor. Deus, Cronos, GG e Jexá, Nago, Nago. Deus, Cronos,